que isso diz pra gente sobre a melhor forma de aprender, assim? Aprender coisas. Então, isso aí a gente talvez passaria por uma revolução educacional, né? Se já não estamos passando, porque a queixa dos professores principal é o conteúdo não desperta a atenção dos alunos, muito se perde tempo. O que eu vejo? Eu vejo que existe uma escassez de vínculo entre o que está sendo ensinado e aquilo que significa para o aluno, né? O que é importante para ele. Eu não sei, eu tenho alguns questionamentos assim, se vale a pena você oferecer todas as informações para o aluno, como se ele passasse por todas elas assim, de uma forma bem planificada, sabe? E não deixasse que a mente dele fosse andando em um meio onde essas informações estivessem ali e ele fosse fazendo as correlações. E a partir do momento que ele se correlaciona uma coisa com a outra, outras chega e ele correlaciona também, ele constrói o conhecimento, né? Um conhecimento é algo mais construído do que oferecido, entendeu? Então eu acho que a melhor forma de aprender alguma coisa é quando você engaja emocionalmente, é quando aquilo faz parte da sua vida, de alguma forma, é quando você consegue avaliar que aquilo vai transformar você, de alguma forma, ou transformar a sua vida, ou seja, aquilo é transformador para você, mas assim, aquilo que você entenda aquilo emocionalmente, né? Ah, não, mas nossa, vai fazer bem pra mim, mas Não que adianta. tocou, não, entendeu? Tem que ser algo que você vê na pessoa, ela manifesta emoção, o olho brilha, fica com rubor, assim, ou seja, aquilo toca a pessoa, entendeu? Isso é legal, cara, porque a minha filosofia de vida é seguir a curiosidade. É justamente o que, pra mim, é o que me ajudou muito, o que me ajuda, o que eu acho que faz valer a pena tudo. Eu acho que a melhor forma, a forma mais fácil de realmente ter constância nas coisas, sabe? Não procrastinar tanto. Ainda assim, Exatamente. procrastinar é seguindo aquelas coisas que realmente tocam a gente, né? E eu vejo que, por exemplo, você tem vários livros ali. O seu comportamento, esse seu pensamento te levou a isso. Você foi buscando uma coisa, aí daqui foi para outra. No final das contas, você consegue juntar tudo e construir um conhecimento que é pertinente para você. E aí você se torna sabedor de uma forma que é sua, que você construiu. Isso aí, para se perder, é muito difícil. Você construiu você amarrou isso de tal forma que para você tirar algo de dentro, tá preso em outras tantas, não tem como, entendeu? Aí o conhecimento se fortalece. Eu vejo isso, quando eu falo assim, eu vejo isso como se fossem as conexões neurais mesmo. Aquele tanto de. Um neurônio pode formar até 10 mil com sinapses, até mais do que isso, em alguns estudos mostram, né? Então você percebe a quantidade de conexões que a gente pode formar, intrincada de redes, né? Ou seja, associa coisas, quanto mais você associar as coisas também, é outra forma de você render mais o seu aprendizado, né? Associar. Quando você grava uma coisa bem assim, não, vou gravar só isso aqui, por isso aqui, por isso aqui. É um fragmento. É um fragmento. Isso aí não. Vai fazer menos sentido dentro da sua configuração neural, né? Então, eu vejo por esse lado também. Quando o pessoal fala, eu sei que é uma forma didática, né? Mas o pessoal fala de cérebro reptiliano, sistema límbico, enfim, essas coisas assim. O que tem de interessante nesse conhecimento que a gente pode usar para entender melhor como viver? É. O Paul MacLean que fez essa teoria, ele desenvolveu essa teoria. Isso já vai fazer uns 70 anos, pouco menos que isso. O livro mesmo foi publicado em 1990, onde ele colocou a teoria do cérebro trino, né? Mas isso é bem divulgado. Tá errado isso de alguma forma? Como é que eu vejo isso, né? Não está completamente errado, só que a forma como as pessoas lidam com esse conhecimento de neurociência é tão equivocada às vezes que é melhor a gente então não abordar dessa forma. Por quê? Onde é que está o erro aí? Principalmente que essa divisão, essa caracterização entre umas estruturas mais inferiores, ser reptiliana, uma cúpula secundária, seu sistema límbico, e a neocórtex, né, se o cume da árvore, vamos falar assim, não é todo verdadeiro. Porque tem estruturas que estão em outra parte ali, que são, entre aspas, do sistema límbico, outras são neocorticais que estariam no sistema límbico também. Então a gente vê que é muito mais complexa essa divisão, não é tão simples assim. Mas de maneira geral, o que a gente pode depreender disso? Que
as estruturas mais inferiores do nosso tronco encefálico, a gente pega ali bulbo, ponte, mesencéfalo, elas são estruturas muito comuns na evolução a praticamente todos os animais ali, principalmente os animais vertebrados. E elas vão cuidar de funções vegetativas, são funções de sobrevivência, né? Então, são funções que elas não se modificaram muito no decorrer da evolução. Aí vem o sistema límbico. Então, me dá só um exemplo, tipo bater Respiração, coração. exatamente. Tá. Respiração, bater coração, né? Essas funções bem básicas aí. Controle de nervos cranianos, que são os nervos que executam algumas funções automáticas do movimento dos olhos, a face e tudo, né? E não é também que essas estruturas também não têm uma participação na emocionalidade. Percebe que aí já começa a confusão. Por exemplo, como a gente controla os músculos da face, às vezes tem um significado emocional. Então, o sistema emocional ele é muito amplo, né? Aí quando a gente vai para o sistema límbico em si, de acordo com a divisão do cérebro triuno, né, o trino, o sistema límbico, até hoje, a gente não tem um consenso sobre quais estruturas que o integram. A gente sabe que tem áreas como a amígdala, que são muito importantes para o sistema límbico. A gente tem uma parte do cérebro que é o córtex cingulado, o córtex pré-frontal, que já é neocórtex. Então, ou seja, uma área que estaria, então, nesse neocórtex do Paul MacLean, mas, na verdade, ele faz parte integra o sistema límbico também, né? Então, existe essa confusão de função aí entre as estruturas. Mas é importante para a gente entender como que elas se desenvolveram ao longo do tempo. Então, primeiro são as funções mais básicas, depois a emocionalidade. A emoção é muito importante. A gente também não tem uma exatidão da sua função, para que serve uma emoção, mas a gente sabe que ela está muito envolvida com o aprendizado comportamental, né? Como que a gente se comporta no nosso meio, as emoções têm um papel muito forte nisso. E, por fim, o neocórtex, que é o córtex mais desenvolvido, regiões pré-frontais mais anteriores, tudo. Tudo isso aí é uma parte mais racional, mais analítica, mais cognitiva, que está muito desenvolvida aí nos primatas, especialmente em nós, seres humanos, né? Então, existe essa escada de evolução da função, sim, existe, mas ela não é perfeitamente ilustrada pelo modelo do cérebro triuno, não, entendeu? Existe um probleminha aí para a gente avaliar.